E aí, pessoal, segunda série do ensino médio do Marisa Maior, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Então, pessoal, eu comecei a falar sobre dilatação térmica com vocês, só que não deu tempo de terminar. Então, eu resolvi fazer um apanhado desde a primeira aula de dilatação até a última na parte teórica. Eu vou tentar fazer esse vídeo aí englobando toda a parte teórica, ok? Então fiquem atentos, prestem bem atenção nesse vídeo, que eu fiz ele com bastante carinho, deu muito trabalho. Galerinha, é o seguinte, por que acontece a dilatação dos corpos? Por que acontece a contração dos corpos? Gente, está tudo relacionado com a variação de quê? De temperatura, não é verdade? O corpo, quando sofre um aumento de temperatura, a tendência do corpo é crescer. Por quê? Porque o aumento de temperatura aumenta a agitação entre as partículas. Então, ela se agitando mais, com maior amplitude, a tendência é o corpo crescer, porque todas as partículas que formam esse corpo vão se afastar. E a diminuição de temperatura é o contrário, né? Aí essa agitação diminui e as partículas podem ficar mais próximas, e todas as partículas se aproximando, o corpo diminui de volume. É óbvio que é uma diminuição que vai depender da temperatura, vai depender do tipo do material, ou seja, do coeficiente de dilatação desse material, e vai depender também do tamanho inicial, né, do comprimento inicial, ou da área inicial, ou do volume inicial desse corpo. Então, esse crescimento, ou essa contração, ou seja, essa variação, vai depender do tamanho inicial do corpo, do coeficiente de dilatação do corpo, que depende do material, e vai depender também da variação de temperatura, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa fotografia que vai aparecer aí, que é a respeito de um trilho de ferro que a pessoa não pensou direito e colocou ele muito comprido inteiro, e aí com o aumento de temperatura ele sofreu dilatação. Note que ele ficou todo sinuoso, entortou. Por que entortou? Amigão, se não tem para onde crescer, o corpo entorta, o corpo quebra, o corpo racha. E na outra foto, a foto de cima, você já vê que existe aí uma folga entre os dois pedaços de trilho. Essa folga é chamada folga de dilatação. Quando o corpo se aquece, o trilho cresce, eles ficam maiores e se aproximam. Quando o corpo se resfria, o trilho fica maior e se afasta. Então existe essa folga de dilatação, né? No piso da casa da gente, né? Existe o rejunte. Nos trilhos existe essa folga de um trilho para o outro, de um pedaço de trilho para outro pedaço de trilho. E nos viadutos que você passa com o seu carro. Então, em várias partes da engenharia, os engenheiros estão sempre o quê? Preocupados nessa dilatação. Beleza? Bom, no próximo slide, na próxima foto que vai aparecer aí, existe a fórmula com que a gente calcula essa variação de dilatação. Primeiro, a gente vai estudar linear. Por que linear? Porque a gente vai pensar só na linha, no comprimento do corpo. Para que serve isso? É para a gente calcular quanto que um fio pode crescer ou se contrair, quanto que uma barra, como aí o trilho de ferro, pode crescer ou se contrair, com a variação de temperatura. Ok? Então dá uma olhadinha na fórmula aí. Dá uma olhadinha aí. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Beleza? O que vem a ser esse ΔL? É justamente o quanto o corpo cresceu ou quanto o corpo se contraiu. Ou seja, é a variação do comprimento do corpo. Pode ser em metros, pode ser em centímetros, milímetros. E aí ele é igual ao quê? Esse ΔL é igual ao quê? Olha a formulazinha. L0, que é o comprimento inicial do corpo. Então depende do comprimento inicial, depende do L0. Do alfa, o que é o alfa? O coeficiente de dilatação do corpo. Depende do que esse alfa? Gente, do que o corpo é formado? É ferro? É alumínio? É cobre? Cada uma substância tem um coeficiente diferente. E vezes o ΔT. O que vem a ser o ΔT? A variação de temperatura. Capite? Essa variação de temperatura aí, ela pode ser em graus Celsius ou Kelvin, porque a variação em Kelvin e Celsius tem o mesmo valor. Não sei se você se lembra lá da termometria. Belezinha? Galera, vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, dessa experiência, por favor.
Então, pessoal, como é que essa lâmina bimetálica funciona? O que é essa lâmina bimetálica? Por que aprender a respeito dela? É simples. Essa lâmina bimetálica, como o próprio nome já diz, ela é composta por duas lâminas, cada uma com um metal diferente da outra. Vários exemplos: alumínio e ferro, aço e alumínio, zinco e cobre. Então, os materiais sendo diferentes, você já vai ter uma lâmina bimetálica, beleza? Agora, ela vai ser mais eficiente quanto maior for a diferença do coeficiente de dilatação dos dois materiais, ok? Então, se a diferença do coeficiente de dilatação for grande, a lâmina tem um bom resultado. Ela vai ser uma lâmina que vai sofrer sempre uma torção, para um lado ou para o outro. Se ela se torcer para um lado quando você aumentar a temperatura, ela vai se torcer para o outro quando você diminuir a temperatura, ok? Na temperatura ambiente, ela vai ficar o quê? Na vertical ou horizontal, depende, né? Ela vai ficar reta. E aí aumentou a temperatura, ela vai estar sempre se virando para um lado ou para o outro lado. Ela serve para é muito utilizada essa lâmina em termostato. É o que tem no nosso ar-condicionado, que faz ele desligar quando a temperatura está baixa. É aquele que tem geladeira, que faz a geladeira ligar quando a temperatura interna começa a aumentar, aí a geladeira entra em funcionamento, né? Todo mundo já ouviu que a geladeira fica funcionando e desligando ao longo do dia. Quem faz isso é o termostato. Muitos deles têm essa lâmina bimetálica lá dentro, sofrendo essa torção, fazendo ela ligar, desligar, ligar, desligar, ok? Bom, a explicação do funcionamento dessa lâmina está aqui. Aqui eu coloquei uma lâmina, então, de dois metais diferentes. O metal 1, que eu coloquei em vermelho, e o metal 2, que eu coloquei em preto. Então, a primeira explicação é se eu aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Aí, olha só, depende. Se o alfa 1 do metal vermelho for maior que o alfa 2 do metal preto, ele vai crescer mais. Como o vermelho cresce mais, ele vai ficar sobre o preto. Então, a curva vai ficar para que lado? Para o nosso lado direito. Agora, se o alfa 1 for menor, ou seja, se o alfa 2 for maior, quem vai crescer mais? O metal 2, o metal preto. Ele vai ficar maior, então ele que vai ficar sobre o metal vermelho. Aí a curva vai se dar para o lado esquerdo. Aí você me pergunta, professor, e se a temperatura diminuir? Tá, então aqui, se a temperatura, então, ao invés de aumentar, diminuir. Aí eu não vou ter um crescimento, eu vou ter o quê? Uma contração. Mas quem vai ficar menor agora? Gente, aquele que tem o maior coeficiente, ele vai crescer mais, mas também diminui mais rápido. E aqui, no caso, então, vai ficar trocado. Note, se eu diminuir a temperatura, o preto ficou menor, diminuiu mais rápido, é porque o coeficiente agora do 2, que é maior do que do 1. Ai, professor, não entendi, estou confuso. Espera aí, eu vou te explicar de novo. Então aqui, ó, o alfa 2 é maior que o alfa 1. O alfa 2 é maior que o alfa 1. O que acontece então? Diminui a temperatura. Quem vai ficar menor? O alfa 2. Se ele fica menor, o outro que fica maior. E aqui também é a mesma coisa. Note, alfa 1 é maior, ou seja, o vermelho tem maior coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação do 1 do vermelho é maior. Se eu diminuir a temperatura, ele encolhe mais rápido, ele fica menor. Então a curva vai se dar para lá, ok? Então, veja só, aquele que tem o maior coeficiente, o maior alfa, ele vai crescer mais rápido no aumento de temperatura e vai diminuir mais rápido na diminuição de temperatura, beleza? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aí, onde ele fala que tem dois componentes na liga bimetálica. Quais são? É o aço e estou lendo aqui, tá? O aço e o zinco. Aí ele dá o coeficiente de dilatação linear dos dois. O do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. 1,2. Do zinco é 2,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. 2,6. Então vamos mentalizar o quê? O 1,2, que é do aço, e o 2,6
6, que é do zinco. Aí a potência é a mesma, 10 a menos 5, a unidade é a mesma, então posso me concentrar só nessa parte inicial do número aí. Beleza? Tá. Ele vai fazer o que, amigão? Veja só, em uma determinada temperatura, a lâmina apresenta-se reta, retilínea. Quando aquecida ou resfriada, ela apresenta uma curvatura. Explique por quê. Bom, a explicação é os metais têm coeficiente de dilatação diferente. Então, quando aquecida, quem vai crescer mais? O zinco. O zinco cresce mais. Ele vai ficar sobre o aço. Então, aí a curva foi para cima. E quando foi resfriado, quem vai contrair mais? De novo, o zinco. Então, o zinco vai ficar menor. Quem vai ficar maior, então, o aço. Então, aí o aço fica sobre o zinco, a curva vai se dar para baixo. Tá aí o exemplo, tá explicado, tá escrito, tá? Vamos dar uma estudadinha aí nesse exemplo, beleza? Lâmina bimetálica o pessoal gosta de colocar. Pronto aí, pessoal. Vamos falar agora sobre dilatação superficial ou diária. Tá aí a equaçãozinha, vai falar aí do crescimento da área, né, que é o ΔA, que é igual a 0 vezes beta vezes ΔT. A gente está olhando aí que o ΔA é a variação da área, do mesmo jeito que na dilatação linear. Se aumentar a temperatura, a área vai crescer. Se diminuir a temperatura, essa área vai o quê? Diminuir. Óbvio. E ela também é proporcional à área inicial, ao coeficiente de dilatação superficial e à variação de temperatura. Você tem a formulazinha, ΔA, que é igual a 0, vezes beta, vezes ΔT. Olha que interessante que o valor de beta é 2 vezes o valor de alfa, né? Se a gente tiver o alfa, basta multiplicar por 2, que a gente vai calcular o beta. E se a gente tiver o beta, basta dividir por 2, que a gente vai ter o quê? O alfa, né? Então, de novo, sabendo que o coeficiente de dilatação diária, o beta, vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, o alfa. Então, beta é igual a 2 vezes alfa. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aí, por favor? Um exemplozinho que você está vendo aí, está calculando o beta a partir do alfa, sempre duplicando. Muito simples, não é, pessoal? Então, beleza? Partir agora para a dilatação volumétrica. Então, vamos passar agora, né, pessoal, para as 3 dimensões: altura, comprimento e profundidade, que é o volume, né? A gente vai se preocupar, então, na dilatação de líquidos e de sólidos metálicos, principalmente, ok? Nessa figura aí, o que nós temos? Nós temos uma esfera que pode passar pelo orifício, né, desse anel com facilidade na temperatura ambiente. Depois dessa esfera aquecida, note que a esfera não consegue mais o que? Atravessar o anel. Ela ficou sobre o anel, ficou maior que o anel. Quer dizer que ela sofreu uma dilatação, né? Novamente, as partículas se agitando mais tendem a se afastar e o corpo crescer. Beleza? Massa. Então, olha a próxima figurazinha que vai aparecer aí agora. Se trata de um recipiente de vidro, né, que tem um gás lá dentro. Aí a dilatação em gás também, né, que o gás também ocupa um volume. Lá em cima, você tem no tubo ligado ao frasco uma gota de óleo. Então, note que quando a pessoa abarcou, pegou naquele recipiente com as suas mãos, ele aqueceu, né, passou calor do seu corpo para o gás que contém dentro do recipiente, né, através das trocas de calor. A gente vai estudar depois essas trocas de calor. Então, o gás recebendo o calor do corpo, ele se aqueceu e aumentou de volume, empurrando a gotinha de óleo mais para o canto lá no tubo que é ligado ao frasco. Deu para entender? Ótimo, então, né? Então, pessoal, aqui no quadro eu coloquei a equação da dilatação volumétrica. ΔV, a variação do volume, é o quanto cresceu o volume ou diminuiu. V0, o volume inicial do corpo. Gama, note, agora é gama. Eu tive alfa, tive beta, agora eu tenho gama.
coeficiente de dilatação o quê? Volumétrica. E o ΔT, que é a variação de temperatura. Então a gente nota que, de novo, né, a variação do volume depende do volume inicial, é proporcional também ao coeficiente de dilatação, que vai variar do material, e a variação de temperatura, beleza? Ótimo, então. Gente, o que a gente tem nessas relações do alfa, do beta e do gama, não é? O que acontece? O beta vale 2 vezes o alfa. E agora, ó, esse gama, ele vale 3 vezes o alfa. Bom, que a gente coloque isso aí na nossa cabeça. Tem vezes que ele dá, né, esse coeficiente de dilatação linear e pega não sei o que do volume. Aí a gente tem que usar o gama. É só multiplicar por 3, assim como o beta lá a gente multiplicou por 2. Beleza? Ótimo. Gente, a gente tem que falar agora da dilatação anômala da água. O que acontece com a água? O porquê que ela sofre essa anomalia? O que é essa anomalia, né? E a gente vai falar também a utilidade dessa anomalia na natureza. Ótimo. Então dê uma olhadinha aqui, por favor. A gente sabe que se a gente aquecer, o corpo cresce. Por isso que a água tem uma faixa de temperatura que ela tem um comportamento diferente, anômalo, então. Por isso que está escrito aqui, ó, anomalia da água. Ela acontece na faixa de 4 a 0 graus Celsius. Então eu coloquei aqui, ó, se ela vai de 4 até 0 graus Celsius, o que aconteceu com a temperatura? Diminuiu. Se a temperatura diminuiu, o que acontece com a agitação? Diminui. E o que acontece com a distância entre as partículas? Diminui. Diminui a agitação, porque diminui a temperatura e, consequentemente, diminui a distância. Só que as moléculas de água, elas são ligadas por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. E quando você resfria a água, ela tende ao que até 0 graus Celsius? Se transformar em sólido, gelo. E aí, essa quantidade de ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, elas aumentam em número para que aconteça a solidificação. Entendeu? As ligações entre as moléculas tendem a aumentar, tende a ficar mais forte. E com isso tem um aumento do número de ligações de hidrogênio. Pessoal, mas esse aumento de ligações tende a afastar as moléculas. Então a distância aumenta. Então você tem duas características. Qual é a primeira? Diminuição de temperatura, diminuição da agitação, diminuição da distância entre as partículas. Mas, por outro lado, indo para o estado sólido, você tem o aumento das ligações de hidrogênio e o aumento da distância. Adivinha quem ganha nessa diferença aí, nessa guerrinha? As ligações de hidrogênio. Vai, então, predominar, pessoal, o aumento na distância. Então, na verdade, ao invés de 4 para 0, o corpo água diminuir de volume, ele aumenta de volume. Tudo bem? E o contrário, né, de 0 a 4, você tem degelo. Você tem o degelo, então tem uma diminuição das ligações de hidrogênio. E essa diminuição das ligações de hidrogênio provoca a diminuição na distância, que de novo ganha em detrimento ao aumento de temperatura. Por isso que de 0 a 4, a água tende a diminuir de volume. Então, no resfriamento de 4 a 0, ela aumenta de volume. E no aquecimento de 0 a 4, ela diminui de volume. Então, um comportamento totalmente anômalo, correto? Isso é muito útil, né, na preservação da vida em lagos. Se a gente der uma olhada nessa figura que vai aparecer aí agora, você vai notar que eu tenho uma camada de gelo na superfície do lago e no interior do lago a água ainda continua no estado líquido, aproximadamente a 4 graus Celsius. Por quê? É justamente quando a atmosfera começa a ficar muito fria, a camada superior solidifica, vira gelo. E o gelo, como ele sofreu um aumento no volume, ele diminui a densidade, ele se torna menos denso. O gelo sempre boia. Como o gelo é um isolante térmico, ele impede a troca de calor da água que está debaixo com a atmosfera muito fria que está lá em cima, mantendo essa água aí, o quê? No estado líquido e preservando a vida nesses lagos.
O cara pode patinar lá em cima, tá patinando no gelo, lá embaixo tá tudo líquido, os peixinhos sobrevivendo ainda e as plantinhas, ok? Beleza? Ah, eu vou pescar, então cava aquele gelo, faço um buraco nele, lá embaixo tem água líquida, eu jogo meu anzol lá e ainda consigo pescar esses peixes que sobrevivem nessa temperatura muito fria. Ótimo, então. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no gráfico do volume da água em relação à temperatura. Eu coloquei aqui uma faixa de 0 a mais de 8 graus Celsius, só um pouquinho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma analisada. Aqui eu tenho volume na ordenada e na abscissa eu tenho temperatura em graus Celsius. Note que a 0 graus Celsius eu tenho um volume maior do que a 4 graus Celsius. Onde, na verdade, a 4 graus Celsius é o menor volume que a água ocupa. Então, a 4 graus Celsius a água está mais contraída do que nunca. Por isso que o volume sendo pequeno, ela tem uma densidade alta. Então, a água a 4 graus Celsius sempre vai para baixo. Sempre vai para baixo. E ela, em qualquer outra temperatura, menor do que 4 ou maior do que 4, ela tem um maior volume, ela está menos densa. Então, sempre ela vai estar o quê? Em cima, ok? Então, tanto faz a água ser 3 graus Celsius, ela tem um maior volume do que a 4. A 7 graus Celsius, ela tem maior volume do que a 4. Então, a 4 graus Celsius, a água sempre é de menor volume, sempre é a mais densa, então ela sempre vai o quê? Para o fundo do lago. Beleza? E o gelinho lá em cima a 0 grau, ou menos, né? Está em estado sólido, o volume se estabiliza praticamente, tem um volume grande, uma densidade pequena, então o gelo vai ficar boiando em cima da água no estado líquido. Ótimo, né? Então, qual é o menor volume que a água ocupa? Quando ela está a 4 graus Celsius. Beleza? Pessoal, com isso aí eu encerrei esse vídeo de dilatação. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem muito. E eu vou estar indicando para vocês agora algumas atividades do próprio módulo, tá? E também do aplicativo Bernoulli. Vou colocar aí um slidezinho para você ter uma